Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui, eu, Larissa, Serafine, Laís, Júlia Rosa, Isis e Júlia Lima. E hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso estudo no livro de João, do Evangelho de João. Hoje a gente vai ver do capítulo 10, versículo 22 até o 42. Coisas que a gente já viu, tá? Rapidamente aqui para lembrar. A gente sabe, de acordo com o capítulo 20 de João, que o objetivo do Evangelho de João é que a gente saiba que Jesus é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Esse é o objetivo de João em escrever o Evangelho de João. A gente viu no capítulo 1 que Jesus é o Verbo encarnado. No capítulo 2, a purificação no templo, Jesus virando as mesas lá. A gente viu ele também transformando água em vinho, no capítulo 2. No capítulo 3, a gente viu Jesus conversando com Nicodemos, famoso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 3. No capítulo 4, a gente viu a conversa de Jesus com a mulher samaritana. No capítulo 5, a gente viu Jesus falando sobre a sua divindade. A gente vai ver hoje que Jesus retoma, né, o pensamento dele. Eu já falei isso para vocês não querem acreditar. Ele vai lembrar do capítulo 5. No capítulo 6, a gente vê a multiplicação de pães e Jesus andando sobre as águas. No capítulo 7, Jesus falando que ele é a água, né? Aquele que quiser beber, que vem até mim. Jesus na festa dos tabernáculos, das tendas, né? No capítulo 8, a gente viu a cura do cego, Jesus sendo a luz do mundo. Desculpa, no capítulo 8, Jesus a luz do mundo. No 9, a cura do cego, também Jesus a luz do mundo. E hoje, no capítulo 10, a gente está vendo Jesus como bom pastor. A gente vai ver o fechamento desse raciocínio, tá? Então, vamos lá. Jesus, a festa da dedicação, o povo rejeita Jesus. E se o povo rejeita Jesus, tipo assim, vocês vão ver que no final, a última linha diz assim, ó, que no 42 vai dizer assim, que naquele lugar muitos creram nele. Então, tipo assim, o povo é os líderes religiosos, sabe? Por causa que as pessoas vão crer nele, em Jesus. Mas nem todos, né? Então, vamos lá. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, tá? Eu pesquisei sobre essa questão da festa da dedicação e o que é a festa da dedicação, né? O que acontece? O templo dos judeus, ele havia sido profanado por um cara chamado Antíoco Epifanes. É um governante, tá? Os judeus foram e retomaram o templo desse cara. E daí ficou marcado, né, no inverno de entre 165 antes de Cristo e 164 antes de Cristo, nesse ano, houve essa retomada do templo. E daí ficou marcado nesse inverno que foi a retomada, né, que tinha uma festa lá que durava 8 dias. Essa era a festa da dedicação, tá? Não está registrado na Bíblia porque está naquele período dos livros apócrifos, né? Que é entre o que foi escrito no Antigo Testamento e o que foi escrito no Novo Testamento. Tem na Bíblia Católica, tá? Mas a gente trata como não inspirado. Certo, era uma festa anual e como era uma festa de que era a retomada do templo, da dedicação, esse período era usado para os líderes religiosos se autoavaliarem. Olha que legal. A gente já viu que esse capítulo 10 de João fala muito sobre Ezequiel 34, que a gente viu com Madeira e com Mateus, e é sempre um conflito de se tu está sendo um bom pastor ou um mau pastor. E Jesus agora está vindo dizendo que ele é o bom pastor, o que cuida do templo, o verdadeiro templo que agora só é a igreja, né? Jesus estava inaugurando a igreja, tá? Essa é a ideia aqui do começo. Aí, no verso 23 diz assim, Jesus passeava no templo. Eu acho muito interessante essa palavra, né, passeava.
me lembra muito a questão do Jardim do Éden, que Deus visitava o casal na viração dos dias, né? Passavam os dias e é como se ele estivesse passeando novamente. É muito interessante ter Jesus como esse que passeia no meio da sua igreja, porque no templo, é claro que era um templo de verdade, a gente até vai ver um vídeo hoje que era um templo de verdade, uma parede, um concreto, mas na linguagem espiritual também, significa que Jesus passeia no meio da igreja. A gente viu no Apocalipse que ele passeia no meio dos candelabros, né? Então, Jesus está passeando. E essa questão do pórtico de Salomão foi o que mais me deu trabalho. Por quê? Porque eu não achei muita coisa assim na internet. Não sei se eu estava pesquisando direito, estava pesquisando errado. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês terem noção do porquê que é um pórtico de Salomão, tá? Não é porque foi Salomão que construiu, tá? Porque o templo de Salomão foi destruído. A gente sabe disso na história, né? Mas eles colocam esse nome de Pórtico de Salomão por causa da monstruosidade que era esse pórtico, o tamanho que ele era. O primeiro templo, que foi o templo de Salomão, ele foi destruído, daí foi erguido o segundo templo, que é o de Zerobabel, que é um templo menor, né? E daí o templo que nós estamos falando aqui é o templo de Herodes, eles chamam, né? Porque ele foi um templo que foi, tipo assim, até o templo de Salomão era pequeno perto desse, era um templo que foi investido muito dinheiro romano, né? Da era ali. E ele é gigantão, vocês vão ver um vídeo aqui. E por isso que ele é uma obra salomônica, entendeu? Essa é a ideia. Por isso que ele ganha esse nome Pórtico de Salomão. Vou botar um vídeo que vocês verem. Aqui, ó. Não se sabe exatamente como era o Pórtico de Salomão no templo do século I depois de Cristo, mas esta animação mostra uma das possibilidades. Ah, tá travando só para mim? Aqui Não, também. travou. É. O Pórtico de Salomão era uma grande. Essas colunas aqui, ó, é o Pórtico de Salomão. Vocês viram que no começo, no começo do vídeo, quando é a tomada de cima, Não se sabe exatamente como era o Pórtico. aqui, ó, tá vendo essa parte que não sei se vocês veem o meu mouse, essa parte do leste aqui do templo. Na verdade, o templo, né? E aqui é o complexo do templo, eles vão dizer. Essa parte aqui é o pórtico, ó. Por isso que eles estavam aqui, porque era inverno e deles se reuniam ali. Salomão no templo do século I depois de Cristo, mas esta animação mostra uma das possibilidades. O Pórtico de Salomão era uma grande passagem coberta que ficava no lado leste do pátio externo do templo. A Bíblia cita este pórtico por nome 3 vezes. Na primeira delas, João fala sobre uma ocasião em que Jesus estava andando no pórtico durante o inverno e foi rodeado por judeus que queriam que ele lhes dissesse se ele era o Cristo. Tempos depois, quando Pedro curou um homem manco de nascença, uma multidão surpresa se reuniu no pórtico de Salomão para ouvi-lo explicar como tinha feito isso. A Bíblia também fala que cristãos do século. Certo? Então, só para a gente ter uma noção assim, de espaço, era isso que estava acontecendo lá. Eles estavam nesse pórtico porque era inverno, tá dizendo ali no 23, né? Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. No verso 22 diz, era inverno. Então ele estava debaixo daquela cobertura ali, tá? Provavelmente a posição desse pórtico era o mesmo assim do Templo de Salomão, que também tinha essas questões das colunas ali, os cedros, não sei o que, de Líbano e tal, que era bem altão. Então vamos lá, esse é o contexto. Então os judeus o rodearam e disseram, tu vê, né?
a postura dos judeus já irrita só no começo já, né? Imagina Jesus super pacificador passeando no templo e fazem uma rodinha para amontoar ele, né? Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Tu vê, né? O verso 24, o espírito dos caras, né? Ansioso e suspense em suspense porque eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Essa é a verdade. Se você é o Cristo, diga francamente. Mas ele já disse, vocês que não querem entender. E outra, nos trechos anteriores, o que o Mateus e o Madeira falaram? Que Jesus, ele é um bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. Esses caras em suspense e nervoso não quer dizer nada. Tipo assim, não tem relação nenhuma com Cristo, não tem relação nenhuma com o pastor das ovelhas, né? Jesus não deixaria suas ovelhas nesse suspense. Essa é a mensagem aqui. Vou botar aqui pro lado. É que é ruim de passar os slides e ler junto. Eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo. Eu não consigo ler a parte de baixo. Mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então Jesus está falando, né? Se vocês querem que eu fale abertamente, mas eu já falei, Jesus não pode mentir. Então tudo que ele estava dizendo ali, ele já tinha dito, vamos dizer assim. O problema era a incredulidade dos judeus mesmo. Aí no 26, vocês conseguem ler os textos? Porque para mim fica bloqueado aqui, eu não consigo ler. 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Então, o interesse de Jesus é que os judeus creiam, que a gente creia que ele é o pastor, que ele é a luz, que ele é a água, a água viva. Esse é o interesse de Jesus. Mas ele está dizendo, vocês não creem, beleza? O problema é que vocês não creem. E eu estou falando e vocês não estão crendo. Só que vocês não estão crendo porque vocês não são minhas ovelhas. E daí vem a parte, a paulada, né? Porque a gente sabe que se a gente resistir, ele nos resiste também. E se a gente se dobrar, ele nos estende a mão, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai ver no decorrer do texto que é sempre Jesus vindo até nós e nunca nós indo até Jesus. É sempre Jesus vindo nos resgatar, né? Então o problema é que vocês não creem, mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus está falando. Aí ele vai dizer: vocês querem ver se vocês são minhas ovelhas? Aqui vai as características. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não estão ouvindo. É isso que ele está falando aqui para os judeus. Eu as conheço. Jesus está dizendo: eu não conheço vocês. E elas me seguem. Tá cortando aqui, mas tem um me ali. E elas me seguem. E vocês não estão me seguindo. Então, tudo que Jesus está falando que as ovelhas têm como característica, os judeus não têm. É isso que Jesus está fazendo aqui. O 28 ele está dizendo, ó, aqui que vem o favor de Deus. Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas têm a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, elas ouvem, elas conhecem, eu conheço elas, né? E elas me seguem. E elas têm a vida eterna. Então, ele está dizendo, vocês por não crerem em mim, não têm a vida eterna. É isso que Jesus está falando aqui. 29. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Então ele está dizendo que o poder que eu tenho e aquilo que eu recebi do meu pai é maior do que tudo. Então ele está dizendo, eu sou poderoso, ele está dizendo aqui. E da mão do meu pai ninguém pode me arrebatar. E aí vem o 30, que daí é a última frase que, tipo assim, os judeus conseguem aguentar, né? Eu e o pai somos um. Essa frase do 30, para bom entendedor, minha palavra basta, ele está dizendo que aqui tá claro, né, que ele está se colocando em pé de igualdade com o pai. O filho e o pai são um.
E daí é o que os judeus precisam para poder condenar Jesus de pecado de blasfêmia, né? Deixa eu só me organizar aqui. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Só que tu vê, né? Jesus está no templo, está na casa do pai dele, eu já tinha falado isso uma vez, né? Ele está em casa, ele está passeando na sua casa, ele é dono daquele lugar, ele é dono do mundo, ele é dono de tudo, e agora as pessoas o estão acusando de falar a verdade na sua própria casa. É uma ironia, né? Aí os judeus, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Eu não consigo ler essas frases de Jesus num tom sarcástico ou num tom debochado, como normalmente nós faríamos. Porque senão Jesus teria pecado, creio eu. Então eu acredito que Jesus está tipo assim, colocando eles numa posição de, tipo assim, para e pensa, vocês são o povo da descendência de Moisés, da descendência de Abraão. Façam as contas e vejam que tudo que eu estou fazendo aqui bate com o que está lá. Por que vocês querem me apedrejar? Porque vocês estão seguindo a lei e eu estou seguindo a lei? Alguma coisa está errada. Ou eu estou seguindo a lei de fato, ou vocês. Quem tá certo? Aí é um sinal de alerta, porque várias vezes nós, com a nossa audácia, a gente quer bater de frente com Jesus. Só que isso é um perigo. Porque tu imagina tu querer discutir palavra, discutir Bíblia com a própria palavra encarnada, o verbo encarnado. Não é muito lógico fazer isso. Tu vai perder, entendeu? Então, na dúvida, sempre a gente está errado e Jesus está certo. É o resumo, assim. O 33 vai dizer: os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Aí, Jesus vai apelar para um versículo que eu estava lendo ali, que está em Salmos, que eu vou dizer para você assim, ó, numa leitura rápida, tu te assusta com o jeito que Jesus responde, sabe? Mas o que Jesus está querendo dizer é bem tranquilo de entender. Então, Jesus está se colocando em pé de igualdade com o Pai, eu e o Pai somos um, e os judeus estão dizendo: vamos te apedrejar porque tu está blasfemando, tu está te colocando numa posição igual a Deus. Então Jesus diz: não está escrito na lei de Moisés, de vocês. Aí ele bota, tipo assim, na lei de vocês que são os bonzão que deveriam estudar. Eu disse, vocês são deuses. Aí tu vai ler lá, Salmo 82, versículo 6, está escrito isso. Eu disse, vocês são deuses. Só que daí lá o contexto, não que Jesus esteja apelando para um versículo fora de contexto, mas para nós entender como que isso faria sentido. O capítulo 10 está falando dos bons pastores, o bom pastor no singular e dos maus pastores no plural, que são os líderes judeus. Esses caras, eles têm na escritura um papel de Deus, tá? No sentido do quê? De representar Deus para o povo, porque eles são como juízes e como governantes e como líderes. Eles representam a Deus para o povo, como se fosse um sacerdote. E lá no 82, não está muito claro, não está especificado, mas a gente pode abrir para tipo assim, para qualquer opção, que até os governantes e reis, não só os sacerdotes, também têm um peso divino. Assim como a gente vai ler em Romanos 13, que vai dizer que a justiça está na mão do Estado e da polícia para exercer justiça. Esses caras representam a Deus. Só que daí que está o pulo do gato, se eles representarem mal, eles vão prestar conta por isso.
Ou seja, se eles, como Deus, eles estão recebendo uma incumbência de Deus de representar a Deus para o povo, a sua justiça, a sua honestidade, a sua misericórdia. Se eles não fizerem isso, e pelo contrário, que é o que a gente mais vê, se forem perversos, acabou meu tempo aqui, forem perversos, forem injustos, eles vão prestar conta. Então Jesus está pegando o Salmo 82, trazendo para a discussão teológica do problema de ser chamado de Deus, mas ele não está saindo do contexto do que estava lá no Salmo 82 e nem do que está sendo discutido no João 10. Entendeu? E daí vai ter a continuação. Ah, e antes, né? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, se nós fomos colocados no Jardim do Éden, nós, a raça humana, né? Os seres humanos, fomos colocados como aqueles que representam a Deus na criação, não teria problema o que Jesus está falando. É isso que Jesus estava dizendo. Eu só estou falando uma coisa tranquila de se falar. Até na escritura eu poderia falar. É isso que Jesus está falando. Só que agora vai ficar pior. Porque agora Jesus vai dizer o porquê que ele chamou esse versículo. Aí o 35 diz assim. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Olha que legal, eu não tinha me ligado nisso. A gente tem Jesus falando que a escritura não pode falhar. Na escritura, a gente tem uma parte dizendo que a escritura não pode falar saindo da boca de Jesus. Então, o 36 diz assim: então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Então ele está dizendo, se vocês que são terrível, ainda a escritura chama de deuses, quanto mais a mim. Se vocês são deuses, o que eu sou? Eu sou o filho de Deus ou o próprio Deus. Jesus está dizendo, se vocês que são menor do que eu são chamados assim, imagina eu. Jesus está falando isso. E isso era um pensamento que tinha na cabeça dos rabinos lá judeus. O menor e o maior, né? Comparação de menor com maior, eles faziam direto para entender a escritura. Mas correndo aqui para acabar. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Aqui eu vejo, ó, se vocês têm problema em acreditar no que eu estou falando, acredite pelo menos no que eu faço, para que as portas do entendimento de vocês se abram, né? E vocês sejam humildes para aceitar. Onde que eu parei aqui? 39. Então, é isso? Parei aqui? Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início e ali permaneceu. Muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele, o finalzinho que eu tinha falado. Então, tu vê, se um governante que governa uma parte é chamado de Deus, no Salmo 82, quanto mais aquele que governa sobre todas as nações, o Rei dos Reis. Essa é a ideia aqui do João 10. O verdadeiro bom pastor, o bom pastor, né? O grande pastor, o supremo pastor. Então, o capítulo 10 de João termina dessa forma. Certo?